dia, colegas vereadores, vereadoras. Dia frio, mas um sol bonito chegando aí para iluminar esse tempo difícil, né, que a gente vive. Eu quero falar nesse meu grande expediente de uma situação que se evidenciou muito nesse tempo de chuvas, de intempéries climáticas, e nós aproveitamos a discussão e a análise que nós fazíamos há bastante tempo dessa situação para protocolar um projeto de lei. E antes de falar do tema, eu só quero lembrar e remontar o primeiro ano dessa legislatura da Comissão de Agricultura. Eu vou citar dois colegas vereadores, vereador Velocino e vereador Fantinel. Compunhamos, junto com outros vereadores, a Comissão de Agricultura à época e falávamos lá sobre a importância de um censo agrícola. Vocês lembram, colegas vereadores, Fantinel e Velocino? Pois bem, se nós tivéssemos o censo agrícola e dados efetivos da produção, da área, etc., seria muito mais fácil nesse momento para nós buscarmos os recursos frente ao que os colonos e as colonas que vivem no interior e que produzem estão passando. Mas aquela nossa proposta da Comissão de Agricultura nada andou. E falamos de censo agrícola porque o censo do IBGE para a zona agrícola, ele é espaçado, né? E a produção da colônia, ela é muito dinâmica, não é isso, vereador Velocino? Numa safra planta batata, na outra planta outra produção, por isso que nós precisaríamos, né, ter esses dados mais frequentemente para, num momento de catástrofe, poder buscar informações que subsidiassem recursos para quem está no campo. Mas, gente, eu quero trazer... Vou começar como professor aqui, com algumas imagens que eu acho que elucidam um pouco da situação de áreas de risco da nossa cidade. Essa primeira foto que eu estou trazendo aqui é lá do Monte Carmelo. Ali é na rua Vitória, lá no Monte Carmelo. Pode passar... E aqui a gente tem um local nessa área de risco, atrás do Monte Carmelo, quase na divisa com São Mateus. Pode passar, tem mais uma aí. E aí o seguinte, vocês sabem por que tem esse esgoto aí? Alguém autorizou a canalização de um novo loteamento do São Mateus que cai no Monte Carmelo. E aí quando chove alaga. O poder público, alguém do poder público autorizou, ampliando o risco das pessoas que vivem aí no Monte Carmelo. Aqui, gente, é lá na Rua da Felicidade, no Canyon, né? Que foi uma das regiões alagadas. A mesma coisa. Aí é o esgoto lá do Vila IP, não é isso, Darcy? O esgoto lá do Vila IP tem que fazer um baita investimento e que acaba escoando todo aí no Canyon, né? Aí foi logo depois das chuvas, abriu uma cratera aí, levantou o asfalto. Esse aqui fica no Reolon, no beco lá do Chamichunga, várias casas aí, o Tega subiu, ele ampliou, né? As margens ficou muito maior, assoreou o rio. Então, várias famílias com risco eminente de alagamento. Quando eu falo dessas famílias de vulnerabilidade, muitas crianças, idosos. Conversei com o meu amigo Bagé da Defesa Civil, é para habitação ir lá junto com a Defesa Civil hoje ou amanhã para ver essas casas que foram atingidas, que vão se inserir no auxílio reconstrução. Essas imagens são de Galópolis, né? O vereador Velocino conhece bem. Aqui é na Escola de Ensino Médio de Galópolis. Parte dessa escola está interditada, porque aqui, ó, bem na parte nova da Escola de Ensino Médio, a água subiu, colocando em risco aí grande parte, inclusive, da estrutura do prédio mais antigo da escola. Pode seguir. Isso aqui é o COESP, a chapa. O rio vem com muita força, né? O valão ali. Um monte de casa em risco também. Vai lavando.
Ali onde aguarda, para quem não conhece, está aguardando o guarda-rei, o vereador Zanquim. 3 anos, hoje é junho, né? 3 anos e 6 meses, vereador Gladys. Fico pensando, 2,5 bi de PIB essa cidade tem, 2,5 bi. E pro vereador Lucas, a solicitação de um guarda-rei não sai. Vejam vocês, considerando isso, vereador Bressan, uma ponte vai levar uns 100 anos, mais ou menos. Porque o guarda-rei, me disse o secretário Solete que estão fazendo, e o prefeito também. Estão fazendo que guarda-rei não é muita tecnologia, né? Guarda-rei é botar o concreto lá e instalar. Mas não saiu. Eu tô esperando uma criança cair lá e se machucar. Porque nós vamos fechar a prefeitura. Eu vou trazer os moradores. Eu vou pagar ônibus para trazer os moradores. Porque o guarda-rei não saiu. Mais uma parte só aqui nessa situação. E aqui é o Vila Lobos, na Rua dos Brilhantes. Então, que é isso aí, ó. Bota cascalho num dia e acaba no outro. Para quem conhece, lá na Rua dos Brilhantes. Bom, eu quis trazer para elucidar. Do que consiste o projeto de lei? O nosso projeto de lei, ele propõe a criação de um dossiê com as áreas de risco no município de Caxias do Sul. Qual é o objetivo? É reunir, agrupar as informações referentes à localização geográfica, à avaliação de risco dos desastres naturais e, principalmente, as medidas preventivas. E aqui, vereador Velocino, me permita lhe citar, porque área de risco, em geral, a gente pensa nos pobres. E nos pobres se esquece, porque não dá nem para botar um guarda-reio, né, Darcy? Quando é nos pobres, fica esquecido. Mas a área de risco não é só em bairro de pobre, é em todos os bairros, vide Galópolis, vide Vila Cristina e vide outras áreas. Então, numa cidade como Caxias, nós precisamos unir essas informações, porque dão conta de um estudo, não sei se o município tem condições de fazer esse dossiê, unindo as informações do município, da Defesa Civil, do governo federal, mas de toda sorte, um dossiê como esse permite, de forma permanente, o município buscar essas informações, dispor nas redes sociais e outras do município, de forma a garantir que em próximos eventos climáticos, que infelizmente o que os especialistas indicam não vão demorar. O pai falava isso, o pai tem 88 anos, e ele falava de lugares da cidade que nesses 80 anos ele não lembra de ter sofrido com essa situação. Mas me parece que nós não vamos ter que esperar outros 88 para viver essa situação, que isso deve vir antes. Então tem que tirar o povo lá do Beco do Xamixunga, tem que ver quais as famílias do Coesp, do Vila Lobos, etc, etc. O que precisa drenar, o que precisa canalizar, né, vereador Velocino? Ali dos Braga, por exemplo, que tem subido e alagado cada vez mais. Então, a ideia do dossiê é um projeto que tem constitucionalidade, vide outras, mas que, numa situação como essa de catástrofe, ajuda o poder público, as pessoas, a sociedade civil, os empresários, as pessoas mais pobres, que são as que mais sofrem, a se organizar frente a essa situação. Ele foi protocolado hoje, a gente espera que com a devida celeridade ele corra nas comissões dessa casa e tão logo nós possamos aprovar esse projeto, já que as previsões climáticas apontam que os próximos anos serão de muita chuva também. E aí é melhor que nós choremos pelas perdas materiais do que pelas vidas. Eu tive ontem lá no Beco, no Reolon, e tem casas que estão ao lado do Tega. Quando a gente fala de casas com 4, 5 crianças, vocês pensem numa nova enxurrada. Assoreado como o Tega está, o rio sobe e leva a casa e as pessoas. Com um dossiê como esse, com esses dados, isso subsidia, por exemplo, a Secretaria de Habitação a buscar recursos do Minha Casa Minha Vida e outros para tirar aquela população de lá.
E vereador Fiuza, o senhor que foi secretário já, falando do beco, né, para ser bem pontual, a gente sabe que os moradores têm uma resistência em sair, porque vivem há 30, 40 anos. Agora, daquela localidade, para citar, vários moradores me diziam ontem, Lucas, a gente quer sair. Então vamos aproveitar com ciência, com estudo e com projetos para dar dignidade para essas pessoas. Então era isso, eu conto com o apoio dos colegas no momento oportuno para a gente aprovar o projeto do CIE das áreas de risco e que ele subsidie políticas públicas na prática. Era isso, presidente Pressão, muito obrigado.